para obter clientes tem crescido cada vez mais. Uma empresa que ela oferece um produto com preço acessível e de boa qualidade, ela tem uma vantagem competitiva em relação às outras. Na maioria das vezes, esse preço determina a compra do produto através dos clientes. Esse preço ele é uma atratividade que faz a empresa ter uma vantagem. Além dos cortes, por exemplo, na produção, procurando uma matéria-prima mais em conta para baixar o preço do produto, muitas empresas perceberam uma nova forma eficaz de estar economizando, através da utilização de softwares livres em suas empresas. Esses softwares, na maioria das vezes, eles efetuam as mesmas funcionalidades dos então antigos proprietários. Algumas pessoas acreditam que ao realizar essa migração, a empresa ela detém uma vantagem financeira porque esses softwares eles têm um custo zero, ou seja, você não paga por nada por estar implementando esse software, você não tem que estar desenvolvendo mais esses programas. Mas, no entanto, outras pessoas acreditam que não. Você fazendo essa migração, você tem alguns gastos extras. Você deixa de pagar apoiados para a empresa então proprietária, mas acaba gastando mais com treinamento, suporte, entre outras necessidades que vão surgindo ao decorrer do tempo. Por isso, o meu objetivo nesse trabalho é analisar se o software livre é financeiramente viável para as organizações. Partindo disso daí, qual é outro problema? As atuais empresas encontram muitas dificuldades em adotar esses softwares porque não há uma comprovação, ou seja, não tem um caminho correto a seguir para dizer, não, você fazendo esse seguinte passo, você vai ter sucesso na sua migração. Bem, esse trabalho é importante por quê? Porque não há muitos trabalhos com este foco em cursos sobre o software livre. Inclusive, aqui na biblioteca que nós fomos procurar, não existia uma monografia sobre esse assunto, livros e tudo mais. E a atualidade do tema. A metodologia abordada foi pesquisas em livros, artigos, com estudos de caso que procura ver a real estado do tema recorrido. Bem, mas o que é um software livre? É que ele possui essas quatro liberdades. Liberdade de copiar, de estudar, modificar e distribuir. Um software que ele não tem essas quatro liberdades, ele não é considerado um software livre. Bem, os tipos de licença. Eu procurei abordar apenas 5 tipos de licença que são os mais, digamos, um dos mais utilizados. Nós vamos procurar, e existe mais de 70 tipos de licenciamento. Começando primeiro com o BSD, onde a sua principal característica é a utilização da linguagem leiga, ou seja, quem começa a ler esse tipo de licença, logo não tem nenhuma dificuldade de estar usando ela nos seus softwares. E também há uma cláusula onde ela fala sobre o nome do autor que criou o software, ele não tem nenhuma responsabilidade em trabalhos derivados. Como nós estamos falando de softwares livres, muitas pessoas pegam esses softwares e redistribuem eles. Então, nessas redistribuições, essas modificações feitas, o autor original da obra ele não tem nenhuma responsabilidade sobre essas alterações. Da mesma forma, a MIT X11, ela é bastante similar à MSD nesse quesito de ausência de garantias. Temos também a GPL, que foi a primeira licença para softwares livres. Ela foi criada no ano de 1989 e ela impede explicitamente o uso do software, desses softwares que estão sobre esse tipo de licença para fins privados. Outra modalidade encontrada é a MPL. Fazendo um paradigma para que vocês possam entender, inclusive na monografia, os senhores devem ter percebido isso. A MPL, a sua principal característica é a proteção que ela dá ao código-fonte e aos trabalhos que estarão sendo derivados. E a continuidade do mesmo tipo de licenciamento sobre aquele software. E a sua desvantagem é a sua incompatibilidade com a GPL, aquela licença que eu acabei de explicar. Mas como que uma licença livre ela pode ser compatível com a outra? A MPL é uma licença recíproca parcial. Nós temos 3 tipos de licença de software livre: as recíprocas totais, as recíprocas parciais e as permissivas. A MPL, juntamente com a APAS, elas são recíprocas parciais, ou seja, elas são livres, mas
o mesmo tipo de software ele pode ser distribuído para fins privados, diferentemente da GPL, que ela é uma tipo de licença recíproco total, ou seja, ele só permite a distribuição, que seria aquelas 4 tipos de liberdade, que impede literalmente o uso para fins privados. Temos alguns exemplos de software livres, eu peguei apenas 3, que é o Ubuntu, que é um sistema operacional, o OpenOffice, que é uma suíte de aplicativos, e o Bing, que é um editor de imagens. Bem, o software proprietário, sua principal característica é que ele é um software de código fechado, ou seja, você tem um software em mão, mas você não tem o código-fonte, o que ocorre nos softwares livres. Os direitos do software é para a empresa desenvolvedora, onde ela cobra-se pelo uso. Esses os principais tipos de licença: freeware, ou seja, são programas que são disponibilizados, mas você não pode estar alterando eles. Tem o shareware, onde são disponibilizados também gratuitamente por um determinado período de tempo, ou com algumas ou todas as funções abertas. O trial, geralmente, são oferecidos por softwares onde você está utilizando ele, e depois de algum período de tempo, geralmente 30 dias, ou você efetua o pagamento para continuar usando o software, ou a sua utilização é cortada. Temos a demo, que é uma versão de testes, que é bem similar ao trial, mas a sua diferença seria, vai ficar mais fácil o entendimento, por exemplo, um jogo que tem 10 fases. Então eles te liberam, por exemplo, apenas a primeira fase, para você ver mais ou menos como que é os comandos, o recurso gráfico, e depois disso, você não pode mais estar utilizando o seu pagamento. Da mesma forma, é o OpenOffice, o Open Source, onde o código-fonte acompanha o software. Mas é impedido como que foi feito esse software, entre outros. Alguns tipos de software proprietários, temos o Windows 7, que é um sistema operacional, digamos, concorrente com o Ubuntu, Microsoft Office, que faz um paralelo com o OpenOffice, e o Photoshop, que é um editor de imagem que todos conhecem. Bem, mas migração. Além de todo o aparato técnico necessário para uma migração, existem algumas questões que vão além da parte técnica. Começando, por exemplo, pela resistência do usuário. É muito difícil para uma pessoa que vai sair de uma rotina, digamos assim, porque a pessoa tem uma rotina em cima daquele tipo de software e mudar para outra plataforma totalmente diferente. Então é muito importante você estar sempre atento nessas necessidades que vão surgir. Também a sensibilização, explicar para a pessoa por que é importante essa migração. Olha, vai trazer vantagem para a empresa, de produção, nossos custos vão cair, adotando esses softwares livres, e também o nível de treinamento, que geralmente quando você tem uma plataforma paga, você tem uma pessoa que vai na sua empresa e realiza treinamento e tudo mais. Já na plataforma livre, não. Você tem que ter uma pessoa especializada para contratar terceiros para estar fazendo esse treinamento para você. Mediante isso, algumas pessoas aplicam algumas razões favoráveis para se realizar uma migração de uma plataforma paga para uma não paga. A primeira é a economia, lógico, se antes você paga uma licença, agora o software livre você não paga mais. A segurança, a estabilidade, a disponibilidade de um software livre que é maior, segundo alguns autores, do que um software proprietário, a limitação de mudança, se você controla o seu software quando você quer alterar, você não fica refém das empresas propriedades, a independência tecnológica e também de fornecedores. Mas também temos as razões desfavoráveis, como por exemplo o custo com prestações de serviço, a ausência de garantia de suporte, porque você não sabe quem está programando, desenvolvendo ou expandindo aqueles softwares, a qualidade, a reputação também, com a maior dificuldade na utilização do software. E, sem falar que ele também é muito para, digamos, o crescimento econômico, né? Você não está investindo em uma empresa. Tá. Mas como nós podemos medir se houve uma rentabilidade ou não nessa mudança? Bem, a seguir são apresentadas duas métricas que são usadas para medir a rentabilidade de um retorno. O primeiro é o ROI, retorno sobre investimento, onde se baseia em um índice montado que é de difícil compreensão, que é utilizado para determinar, na maioria das vezes, qual será o tempo necessário para que a empresa consiga resgatar aquilo que ela investiu. Também temos o DCO, que ele é um pouco
mais complexo, mais preciso do que o core. O seu significado seria custo total de propriedade, onde ele visa conhecer os eventuais custos que ocorrem desde a compra do software até, digamos, o dia da sua morte, o dia do seu desgaste, encerramento dele. Aí, são alguns exemplos, por exemplo, manutenção, frete, prazo de entrega, entre outros. Bom, como eu disse na introdução, seriam utilizados pesquisas em livros, artigos e no estudo de caso. Bem, no estudo de caso foram analisadas 7 empresas, onde 5 são do setor privado e apenas 2 são do setor público. Das empresas privadas, a economia gerada nessa implementação de um software proprietário para o livre foi de 34.688, o total, somando as 2 empresas. E do setor privado, 84.688. E do setor público foi de 134.663, ou seja, somando todas as empresas de economia e todas elas obtiveram. Em apenas 2 empresas, vale ressaltar do setor privado, da iniciativa privada, elas tiveram alguns problemas que elas tiveram que investir um recurso financeiro. E por coincidência, em treinamentos. Uma empresa ela teve que gastar R$ 2.500 em treinamento e outra R$ 25.000 também em treinamento. As mesmas empresas, elas fizeram esse investimento para quê? Para que não ocorresse nenhum tipo de problema. Mas mesmo assim, após essa implementação, elas tiveram alguns tipos de problemas, no caso do treinamento, uma empresa A teve que realizar novamente e outra empresa teve que realizar um suporte. A empresa que precisou estar realizando novamente o treinamento, ela gastou cerca de R$ 1.332 e a que gastou com suporte gastou cerca de R$ 2.000. E analisando, fazendo uma análise geral dos dados apresentados, nós podemos avaliar por quê? Que todas as empresas elas conseguiram avaliar a sua economia. A economia gerada por essas adoções variou de R$ 6.300 a R$ 128.363 para as empresas do setor público e de R$ 1.168 a R$ 18.000 para as privadas. Os softwares que foram substituídos com maior frequência foram o Microsoft Office, o sistema operacional Windows, quer dizer, o Windows 7, Os softwares também foram substituídos, como o Microsoft SQL Server 2003, o Antivírus, o WinRAR, o Microsoft Visual Studio e o Microsoft LMS. Bem, os resultados finais concluindo esses estudos. Assim, essas 5 empresas que elas não tiveram nenhum custo com essa adoção, para elas foi financeiramente viável. E para essas 2 outras empresas, que mesmo que tiveram que realizar esse investimento em treinamento e outro suporte novamente, para elas também ainda assim foi financeiramente viável. Bom, esse trabalho ele procurou abordar uma forma neutra, não defendendo nenhuma plataforma paga, nenhuma livre. Mediante a tudo que foi apresentado pelos autores, pelos estudos de caso, nós podemos observar que o software livre ele ainda é financeiramente viável para os